estou nem aí. Mas aqui está dizendo o seguinte, irmãos. Diz, e glória. Sabe o que se trata de glória? O pessoal vai para aí. Ontem eu vi lá o Lázaro cantando lá e louvando a Deus. Como eu fiquei mal, tem gente que se escandaliza com aquilo lá. Pessoal livre, pulando, cantando, louvando o nome do Senhor. Ora, alguns dias atrás o pessoal foi lá para ver o boi bombar, vai ver a alegria daquele povo para adorar um boi que estava ali. O boi vermelho, o boi azul, caprichoso, garantido. E nós fomos ali, irmãos, aquele lugar, isso é glória, é ir naquele lugar ali, depois do carnaval. O carnaval vai primeiro, coloca 80 mil pessoas no máximo ali. O boi vai lá, coloca 80 mil pessoas no máximo ali, o pessoal aplaude, pula, canta, alguns até choram, alguns se descabelam, porque tem o cara que é o tocador de toalha e tudo mais. Vão para um campo de futebol, agora vem a seleção brasileira aí, eu vou vibrar. Se eu pudesse, compraria passagem, iria lá para Joanesburgo, tirar minhas férias, que é em julho, com a minha família, para poder ver a Copa do Mundo, torcer pela minha nação brasileira, porque eu sou patriota também, glória ao nome do Senhor. E o pessoal quer ver a pessoa que torce pela seleção, pelo seu clube, pelo seu astro, um cantor que vai lá, o Michael Jackson que morreu e etc. Então o astro humano, o homem humano, o diabo, o inimigo, pode usar homens e levar o povo à loucura e dar aquela glória. Por que o povo não pode cantar, não pode pular, não pode aplaudir, não pode exaltar ao nome do Senhor Jesus? Por que não pode? Quantos creem que pode? Aplaudam agora. Pule aí onde você estiver. Dê um salto de júbilo e de alegria. Glória ao nome do Senhor. Pode. Pastores, glória está relacionada à arte, a entretenimento, a esporte, a lazer. E eu tenho falado com o povo aqui da igreja o seguinte. Um dia desses eu cheguei com a reunião dos pastores e eu pedi, tem aqui algum pastor que seja formado em educação física? Eu pensei que não tivesse, 2 se levantaram, porque Deus está me orientando a criar na igreja, aqui em Manaus, uma nova missão. Nós temos aí uns 20 sítios para encontros com Deus e etc. da igreja. Nós vamos pegar um desses sítios e transformar, é o sonho, na cidade da alegria, na cidade do esporte. E nós vamos pegar os nossos jovens para ganhar almas para Jesus. Ao invés de estar jogando bola lá com os jovens do mundo, os nossos adolescentes, vai lá para o sítio da igreja jogar. Não tem problema que coloque uma camisa e forme um time do lado, outro time do outro, e vá lá jogar uma bola, vá atrás daquela bola, vai exaltar o nome do Senhor, porque amanhã depois vai ter um jovem desta igreja lá na seleção brasileira, fazendo um gol e apontando para Jesus e dizendo, levantando a camisa e exaltando o nome do Senhor Jesus. Quantos creem que Deus ele quer dominar as artes, os entretenimentos? Aplaudam a Ele, glorifiquem a Ele. Glória a Deus. Os melhores esportistas têm que ser servo de Deus. Eu tenho sonhado aqui com um grupo de dança, de louvor, de drama, dança santa, de louvor e dramatização, com agenda, através da nossa secretária. A secretária de turismo é dessa igreja, uma diaconisa. Fique em pé, Moreni. Essa é a secretária de turismo do estado, uma diaconisa da igreja. Através dela, irmãos, quantos aplaudem a Deus pela presença dela? Através dela, irmãos, o Teatro Amazonas, o Teatro La Salle, todos os teatros constar na pauta, doutor Oreni. Aleluia. A apresentação e a boa nova divulgando, tal dia e tal hora, a apresentação da parábola do bom samaritano, a apresentação da parábola do filho pródigo, lá no Teatro Amazonas, lá no Teatro La Salle, lá na praça pública e etc. Quantos creem que Deus quer infestar esta cidade, a tua cidade, com a presença do povo de Deus nos lugares públicos, para dar honra, para dar glória ao Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez, olha para o teu irmão e diga, irmão, só a Jesus pertence a honra e a glória, o louvor e a adoração. E por fim, irmãos, a arte e quer dizer,
e principalmente a religião. Não é à toa que a gente compra, por exemplo, e aqui diz, e ações de graças. Onde é que se dá ações de graças? É no culto, é no templo, é na célula, é na casa da pessoa. O sonho é cada crente, desde o novo convertido, tirar pelo menos 1 hora por dia para fazer o seu devocional pessoal diário. Que é o quê? A melhor parte do dia é ser teado para a pessoa buscar a presença de Deus. Ler a Bíblia, orar, cantar, adorar a Deus. A segunda coisa, para adorar e dar ação de graça ao Senhor, todas as famílias da igreja e até outras serem inspiradas para fazer o culto doméstico, a célula familiar. Reunir a família pelo menos 1 vez por semana para ler a Bíblia, aplicar a família, orar, buscar a presença de Deus e receber os maiores milagres na família. Todas as ruas, o sonho é todas as ruas desta cidade, desse estado, tendo uma célula de evangelismo e de crescimento, e na pior hipótese, a cada quarteirão. E daqui até a Copa de 2014, cada 300 ou 400 casas desta cidade ter um templo da igreja que eu pastoreio, mas hoje nós vivemos um tempo aqui na cidade em que caiu as barreiras denominacionais. Os pastores estão juntos no café da manhã, em vigília de transformação, durante toda a vida dessa igreja, de 94 anos, o Senhor nos mandou fazer uma análise e ver quantas pessoas saíram dela rompidos, deixando mágoas, levando mágoas, e o Senhor nos levou a 17 pessoas, 17 igrejas. O Senhor disse, eu quero que você vá em direção a eles para poder perdoar, pedir perdão se alguma coisa eles não entenderam, porque eu quero curar o meu corpo nessa cidade, eu quero sarar o meu corpo nessa cidade, porque o meu limite chegou. Com igrejas individuais, topou no limite, chegou até aqui, daqui para frente. Se você quiser ver essa cidade transformada, toda transformada, esse estado tem que ser através do corpo dando a mão. E nós começamos uma busca, uma procura. O Senhor mandou nós irmos no culto dessas igrejas com quem nós não tínhamos comunhão, por pobreza, por pobreza de ânimo, por ego próprio, por vaidade própria. Nós fomos lá, eles vieram aqui, fizemos culto, nos reunimos, nos perdoamos, e hoje, graças a Deus, não existe mais nenhuma ferida, não existe mais nenhuma fratura, não existe mais nenhuma rachadura, porque eu creio que Jesus, Ele vai transformar esta cidade toda, esse estado todo, pelo poder do Evangelho e pelo poder da unidade do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos orado assim, aqui no púlpito, nós temos pego uma coisa maluca, de louco. Alguém diz, pastor, o senhor está sabendo o que está fazendo? Claro. Então, quando é que se podia imaginar uma igreja Assembleia de Deus, o pastor chegar, principalmente o pastor principal dela, com uma lista de pastores de um lado e uma lista do outro. Do outro lado é pessoa com quem a gente não tinha comunhão, por causa de birra, por causa de mágoa, por causa de pobreza de sentimento, por causa de dor, por causa de ferida, por causa de fratura. E aqui na frente era outra igreja. Aí eu olhava para a Universal, por que aquele pessoal age assim, por que a liturgia deles é assim e tal, etc. E às vezes pecávamos, censurávamos. Para Mundial do Poder de Deus, a gente olhava por que eles agem só baseado naquela questão de cura, e aquele ciúme bobo por ver alguns irmãos da igreja lá buscando a cura, e etc. E tal, foram curados aqui também, da Igreja da Graça, da Igreja da Restauração, da Presbiteriana, da Batista, e etc. Não havia comunhão, aquela tolice, um criticando o outro, aquela coisa distante, e o Senhor disse, você tem que deixar isso de lado, você tem que se aproximar, vocês têm que se aproximar, e vocês têm que entender que maiores são as semelhanças de vocês do que as diferenças, e as diferenças não são para divergências, mas são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Jesus. Nós demos as mãos, glória ao nome do Senhor, dê as suas mãos aí, se você puder, nesta hora, simbolizando a unidade do corpo de Cristo, e levante as suas mãos e dê glória a Deus neste momento, meus amados irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quantos creem que Deus quer um corpo curado, quer um corpo sarado? Segure mais uma vez na mão do teu irmão, levante mais alto, fique em pé neste momento, segurando a mão do teu irmão, e diga comigo, Deus quer uma igreja curada, Deus quer uma igreja sarada,
Deus quer, diga comigo, uma igreja curada. Deus quer uma igreja sarada. O irmão da tua direita vai simbolizar outra igreja que não é a tua. E o da tua esquerda, alguém que um dia rompeu com você e há uma dor no teu coração, ou você sabe que tem uma dor no coração dele. Abraça os dois agora e diga: tudo que nós queremos, irmãos, é viver um corpo curado, um corpo sarado na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e ore ao Senhor. Ora com o teu irmão. Ora, machuri, canta, oh, ao cordeiro que foi morto. Ore com grande voz agora. Ore com grande voz. Se você deseja sair daqui despertado e avivado para ganhar a tua comunidade, você não precisa mudar de célula, você não precisa mudar de campo para ser alegre. Se você ainda não conseguiu que todo o teu campo seja salvo, ainda há tempo para você permanecer lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos creem na salvação de toda aquela comunidade que você está, de toda aquela cidade, de todo esse estado, desta nação e deste planeta? Põe a mão no ombro do teu irmão e ore a Deus neste momento e receba um renovo de Deus na tua vida. Ao cordeiro que foi morto, mas reviveu, seja dada honra, glória, ações de graça, poder, riquezas, sabedorias. Quantos querem dar ao cordeiro isso na sua vida pessoal, lá na tua célula, lá na tua igreja? Quantos querem levar o povo a dar glória, da honra, da força, da poder, da graça, da sabedoria e riquezas ao cordeiro? Aleluia. Ore a ele, adore a ele nesta hora. Glorifique o nome dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, abençoa o teu povo e que a cada dia, como igreja, nós precisamos ter uma visão ampliada, nós possamos ter uma visão ampliada. Que, ó Deus, nada resuma o nosso tamanho, mas amplia a nossa visão, renova os nossos sonhos e dá-nos a tua bênção, Senhor, e a tua graça, porque nós nos unimos aos céus para dizer que digno é o Cordeiro, e nós queremos conquistar esta cidade, Senhor, este estado, esta nação e todo este planeta para a glória e honra do teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, amém e amém, irmãos. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos para na nossa conferência de liderança, que é a nossa escola bíblica. Eu gostaria de apresentar algumas caravanas que estão entre nós aqui, rapidamente, não é? Todos os irmãos que vieram de outros estados, por exemplo, Amapá. Onde estão os nossos queridos irmãos do Amapá? Fiquem em pé, por favor, para a gente poder conhecer. Ali estão vários irmãos. Essa caravana é liderada pelo pastor Ezer Belo, que é o presidente daquela igreja. Os irmãos são vinculados à nossa convenção aqui, muito recentemente. Nós os amamos. Essa casa é casa vossa, pastor Ezer Belo. Deus lhe abençoe grandemente. Os irmãos querem saudar bem-vindos os nossos irmãos lá do estado do Amapá, de Macapá. Deem um aplauso a Jesus pela vida dele, meus irmãos queridos. Deus abençoe ricamente, pastor. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Os irmãos lá de Rondônia, o pastor Elias está aqui, Elias Santana, de Rondônia, está aqui. Ali temos um pastor Elias deve estar na reunião ainda lá.
não é? Reunião dos coordenadores. Os irmãos querem saudar, bem-vindos, irmão de Rondônia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus também. Deus abençoe, querido. Os irmãos de Roraima, nós temos aqui os irmãos de Roraima. Fiquem em pé, por favor. Ali temos o pastor Aldomar e o outro pastor que eu esqueci o nome também. Aqui estão os irmãos de Roraima. Os irmãos querem também saudar os irmãos de Roraima. Bem-vindo. Dê um aplauso a Jesus pela vida deles também. Deus abençoe os nossos irmãos de Roraima. Os irmãos do Acre, tem irmãos do Acre aqui, levantem, por favor, para a gente poder ver. Ainda não chegaram, ficaram de chegar. Chegar nós saudaremos. Os irmãos do Pará, nós temos aqui irmãos do Pará. Os irmãos do Pará estão aqui, nós temos um ali, estão vindo vários outros. Irmãos querem saudar, bem-vindos irmãos do Pará. Deem um aplauso a Jesus pela vida dele. Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, falta o quê? Tocantins, não é? De Tocantins, tem alguém aqui, irmãos? Fiquem em pé. Não tem, glória a Deus. E do norte aqui, do Amazonas, tem alguém aqui? Fiquem em pé, os do Amazonas, né? Os que são do Amazonas, fiquem em pé. Aí está a turma do Amazonas. Quantos querem aplaudir também os do Amazonas? Dê um aplauso para vocês mesmos. Amém. Podem sentar, por favor. Lá do sudeste de São Paulo, tem alguém aqui? O pastor Bartolomeu está aí. O pastor Bartolomeu está ali. É o pastor da nossa igreja lá em São Paulo. Deem um aplauso a Jesus pela vida do pastor Bartolomeu. Lá do Rio de Janeiro, tem alguém? O pastor Ezequias está aí, do Rio de Janeiro. Não estão os irmãos ainda. Ali do Rio de Janeiro, o pastor Sérgio Leão. Pastor Sérgio, se puder sentar aqui, por favor, conosco. Os irmãos querem saudar, bem-vindos, irmãos do Rio de Janeiro. Deem um aplauso a Jesus pelos irmãos do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Lá de Minas Gerais, nós temos alguém aqui, ficou de vir os irmãos de Minas Gerais, não chegaram ainda. E lá do Espírito Santo, é o estado com o nome mais bonito e inspirativo que tem, não é mais do que o nosso. Lá do Espírito Santo está aqui essa tropa poderosa, liderada pelo pastor Ivan Bastos, que é aqui, é o pastor Ivan Bastos e toda a mesa diretora da Confrateres. A Confrateres é a nossa convenção do Estado do Espírito Santo e nós somos a Confrateres aqui no Amazonas. Isso aqui é uma extensão da Confrateres. Há um vínculo que nos une muito fortemente lá, a Confrateres. Os irmãos querem saudar, bem-vindos os nossos irmãos. Deem um aplauso a Jesus pela vida dos nossos irmãos, queridos.